Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem e todos sejam bem-vindos a mais um dia de aprendizado de nós mesmos, né? De busca por nós mesmos, que possamos hoje sair daqui com mais vontade de aprender, porque dúvidas teremos muitas. Quanto mais a gente estuda, mais dúvida aparece. E é assim, né? Que possamos hoje estarmos juntos para poder continuar nessa caminhada de autoconhecimento. E vamos agora sintonizar, pedir o auxílio da espiritualidade de luz. Aqueles que quiserem fechar seus olhos, sintam-se à vontade, os que não quiserem também não tem problema. Então vamos fechar nossos olhos, respirar esse remédio que Deus coloca todos os dias em nossa vida, é o nosso oxigênio, que possamos receber agora de Ti, Pai, tudo o que precisamos, que nosso irmão Jesus, nossos mentores, os trabalhadores da espiritualidade de luz esteja conosco, nos dando o oxigênio para nossa alma, possamos aprender e servir sempre. Que seja feita sempre a tua vontade, Pai. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá, né? Como eu disse, vamos sair com mais dúvidas, com mais vontade de aprender. Esse é o intuito das exposições da Senhora de Jesus, para que a gente possa sempre estar caminhando nesse autoconhecimento. Que quando a gente fala de espíritos, estudaremos, estamos estudando nós mesmos, né? E hoje a gente vai ver aqui, nessa 15ª aula, a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E entrando nessa aula agora, a gente vai ver um pouco, eu vou abrir agora com um organograma sobre o que a gente vai falar, falando um pouco do que a gente vai abordar aqui, né? Na parte A, a gente vai falar sobre a penetração de nosso pensamento pelos espíritos, vamos falar sobre a influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos e ações, vamos falar sobre processos convulsionários, e na parte B, a gente vai falar sobre o ensinamento do Cristo, de nos reconciliarmos com os nossos adversários. No livro dos médiuns, a gente tem lá, no capítulo 23, que só trata de obsessão, nesse capítulo, é o segundo livro do livro dos Espíritos. O segundo livro do livro dos Espíritos deu origem ao livro dos médiuns, onde ele se aprofundou mais nesse tema. E ele traz esse trecho que fala que, sendo os espíritos simplesmente as almas dos homens, é evidente que sempre exercerão sua influência benéfica ou perniciosa sobre a humanidade. Desde a antiguidade, do Velho Testamento e do Novo Testamento, nós tivemos, né, muitas, é, muitas passagens de influência, né, espiritual, de interferência dos espíritos no mundo corpóreo. No primeiro Samuel, tem lá Davi ajudando o rei Saul numa obsessão, onde o rei Saul sentia essa interferência do mundo espiritual, era obsediado, e Davi tocava uma lira e ele se acalmava. No livro Daniel, Velho Testamento, no capítulo 4, traz lá o rei Nabucodonosor sendo obsediado e, e Davi, acho que Daniel ajudando ele, perdão, Daniel ajudando ele a entender o sonho, um sonho que levaria ele, que acabou acontecendo, né? Ele interpretou esse sonho e Nabucodonosor foi obsediado a tal ponto que o perispírito dele se deformou e a doutrina hoje ela explica que aconteceu o fenômeno da licantropia e zoantropia, onde se assemelhavam a atitudes animalescas, né, grotescas. Também a gente não pode esquecer de Jesus.
trazendo a cura do endemoniado de Gadareno, onde ficava lá preso nos túmulos, o lunático, o moço lunático também, e entre outros. Sempre houve essa interferência da espiritualidade e quando ela causa prejuízos, ela quer se fazer valer, né, quer interferir no nosso livre-arbítrio, ela é maléfica. E o Kardec já traz à luz da doutrina espírita esses casos de obsessões, falando que as numerosas dificuldades que a prática do espiritismo apresenta hoje, é necessário colocar em primeira instância a obsessão, né, que é esse domínio que os espíritos que, que causam mal podem adquirir sobre certas pessoas. E vão ser sempre esses domínios inferiores, que eles vão querer dominar e exercer constrangimento sobre nossos pensamentos, nossas ações. Falando um pouco agora, já entrando no livro espírita, no livro dos espíritos, na parte da penetração, a gente tem que saber que penetração seria passar através ou para dentro de, entrar, transpor, para a gente poder saber o que significa essa penetração dos espíritos sobre os nossos pensamentos. Os espíritos, Kardec pergunta, veem tudo o que nós fazemos? Então, eles falam que podem vê-lo, visto que vos rodeiam incessantemente. Todavia, cada um não vê senão as coisas sobre as quais dirige sua atenção, porque com aqueles que lhes são diferentes, eles não se preocupam. É conosco, como a gente também, a gente só vê aquilo que a gente quer ver, né? A gente só vê aquilo que nos interessa, e os espíritos é a mesma coisa. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Frequentemente, eles conhecem aquilo que quereis ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem lhes ser dissimulados. Nesse caso, parecia mais fácil esconder uma coisa a uma pessoa viva que fazê-lo a essa mesma pessoa depois da sua morte. Certamente. E quando vos crede bem ocultos, tende frequentemente uma multidão de espíritos ao vosso lado que vos veem. Agora, falando sobre a influência, eu não peguei todas as questões do Livro dos Espíritos, né? Porque senão ficaria muito comprida a aula. Então, eu sugiro que a gente possa pegar todas elas, eu peguei as principais para a gente poder estar olhando, entendendo o que Kardec estava trazendo para a gente com esses questionamentos com a espiritualidade de luz. Influência quer dizer exercer uma ação psicológica, uma ascendência sobre alguém ou algo, ou deixar subjugar-se por esta ação. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente, em algumas tradições se fala de ordinariamente, são eles que vos dirigem. E aqui eu paro um pouco para a gente conversar. Essa questão 459, ela não pode ser estudada sozinha, ela tem que ser associada. Nós vamos ver mais duas questões para a gente poder fechar essa ideia, né? Porque o Livro dos Espíritos, ele tem essa forma de estudo. Nós não podemos estudar uma questão isolada, tem que ser associada a outras. Porque se a gente vê aqui nessa questão que os espíritos eles nos dirigem, eles têm uma influência muito grande sobre nós, a gente se exime de qualquer responsabilidade ó, eu não fiz tal coisa, ou eu fiz tal coisa, porque foram os espíritos. Então, a responsabilidade sobre isso a gente joga nos outros. E a gente sabe que não é assim. Então, faz necessário estudar associada à questão 467, que Kardec pergunta:
pode se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? Sim, porque eles não se ligam senão aos que solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. E aí tem a outra questão que a gente se associa. Por que meios a gente pode se libertar, né? Então, dessa influência. Mas por que meios se pode neutralizar, que é tornar-se nulo, inativo, fazer perder ou perder a força, ou eliminar essa influência dos maus espíritos? Fazendo bem e colocando toda a confiança em Deus. Repeles a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que eles querem tomar sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos. Sopram a discórdia entre vós e vos excitam todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, daqueles que exaltam vosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixes sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Então, aqui, essas três questões, existe a influência, tem uma forma da gente poder estar se protegendo dela, de não estar sofrendo ela, ou de neutralizá-la, e depende de nós. Então, a responsabilidade fica toda conosco. Né? A gente tem um livre-arbítrio, o atributo do livre-arbítrio, para que a gente faça as nossas escolhas. E hoje nós já tivemos Jesus que veio nos dar os ensinamentos, os primeiros ensinamentos. Tivemos irmãos antes desses, os precursores do Cristo, né? Sócrates, né? Platão, e tivemos Jesus, e Jesus nos prometeu esse consolador que é o Espiritismo, que nos esclarece, que nos coloca no leme do nosso barco, do nosso barquinho. A responsabilidade é nossa. Tanto vamos ser influenciados beneficamente, como nós vimos anteriormente, quanto maleficamente. Essa distinção, essa escolha cabe a cada um de nós. Então, vamos neutralizar essas influências fazendo bem, colocando a confiança em Deus. E esse fazer o bem, se a gente abrir um leque, é através das nossas mudanças. Eu faço o bem não só doando coisas materiais, mas na minha parte moral, quando eu modifico os meus pensamentos, né? Eu olho para os meus sentimentos, eu presto atenção nos sentimentos que estão me rondando ali, que estão ali, já estão em mim, eu presto atenção nos meus pensamentos, não sou movidas a ele, presto atenção neles, modifico a minha fala, as minhas atitudes. Isso tudo são ações de fazer o bem. E, consequentemente, isso vai reverberar nos que estão próximos a nós e na sociedade. A influência ainda, né? Como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios, e é como, tá? Não é uma voz que vos fala, é como uma voz que vos fala. E os pensamentos próprios são, em geral, aqueles do primeiro momento. De resto, não há um grande interesse para vós a distinção, e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente, e se ele se decide pelo bem, o faz mais voluntariamente. Se toma o mau caminho, não tem nisso senão mais responsabilidades. Então, vai depender de nós fazermos as escolhas. Independe da influência, ela vai vir, né? A influência boa ou má. A escolha de fazê-la ou não depende de cada um de nós. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos compelem ao mal? Para vos fazer sofrer com eles. Isso diminui os seus sofrimentos? Não, mas o fazem por inveja de verem serem mais felizes.
Que natureza de sofrimento eles querem fazer experimentar? Os que resultam de ser de uma ordem inferior e afastada de Deus. Então, aquilo que eles passam, se não for salvo obsessões pessoais dirigidas por algo que nós fizemos em existências pretéritas a específico espírito, essas influências que são às vezes, de espíritos que são contra a causa do Cristo, ou a felicidade alheia, né? Pessoas que estão mal e não querem o bem, não querem o bem dos outros, porque eu estou mal e não quero bem. Então, esses espíritos, eles fazem com esse motivo, e salvo os que são obsessões pessoais, né? Que são dirigidas por existências que já vem sendo um ciclo de existências pretéritas. Ora, eu sou o obsessor, ora eu sou o obsediado. E aí vai essas trocas de papéis até que nós, na parte B, aprendamos a nos reconciliar com nossos adversários. Por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito. E é por isso que passas pelas provas do mal para alcançar o bem. Nossa missão é de colocar-te no bom caminho. E quando as más influências agem sobre ti, é que as atrais pelo desejo do mal. Então, os espíritos imperfeitos, eles servem como instrumentos, já que eles existem, né, causando mal, eles servem como instrumentos de fazer experimentar e fazer com que a gente se mantenha, através dessa prova, no bem, né? E cada vez mais vai galgando, vai fortalecendo essa vontade de mudança, de seguir o bem, de continuar no bem. Então, esses espíritos, eles acabam servindo para poder fazer esse tipo de trabalho para a espiritualidade, porque todos nós acabamos servindo para Deus, né? Muitas das vezes tem espíritos que falam que não servem a Deus, mas todos nós servimos a Deus no final das contas, né? É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que exercem sobre nós, tanto ao bem quanto as boas influências, quanto as más influências. Porque as inspirações, elas vão vir de espíritos que estão desencarnados, que já conhecem a causa, então inspiram-nos para o bem, e ela também vai vir da espiritualidade que nos quer mal. Essa ferramenta de influência, essa interação com a espiritualidade, ela é neutra. O que a gente tem que diferir é quem está falando, para que, qual a finalidade, se eu devo seguir ou não, porque a lei de Deus está em nossa consciência. Então, nós não podemos alegar que não sabíamos, né? A gente sabe da lei, a gente sabe diferenciar o bem do mal. Agora, é igual Paulo falou, todo bem que eu faço, eu não faço. Todo bem que eu sei, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, né? Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade renunciam às suas tentativas? Que queres tu que eles façam? Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. Entretanto, aí mora o perigo, esse entretanto, a gente tem que ficar atento a essas entrelinhas, aguardam o momento favorável, como o gato espreita o rato. Então, a gente tem que ficar atento, vigilante. Jesus falava do vigiar e orar, né? A gente tem que ficar vigilante em nós mesmos, porque eles vão sair, vão andar por lugares escuros, sombrios, e vão voltar na casa. Se a casa estiver vazia, vai voltar com uma legião de espíritos, né? Os espíritos que procuram nos induzir ao mal e que assim colocam em prova nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer, e se é uma missão que cumprem, onde está a responsabilidade? Nunca o espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz, é por sua própria vontade. E, por conseguinte, ele suporta as consequências. Deus
pode deixá-lo fazer para vos experimentar, mas não lhe ordena, e está em vós repeli-lo. Então, existe o mal, né? O mal é necessário para que a gente possa aprender, mas ai daquele que provocar o mal. Então, Deus nos fez todos simples e ignorantes. Através das nossas existências, nós vamos fazendo as nossas escolhas, e aí a gente vai fazendo escolhas boas e más, influenciando maleficamente ou beneficamente, e sempre é nossa escolha. E a gente tem os espíritos bons que estão é, aí para nos ajudar. Basta que a gente possa levantar um pouquinho a mãozinha para que eles possam chegar próximo, né? Merecer esse, através da nossa mudança, do nosso esforço, esse auxílio da espiritualidade de luz. E para a gente poder saber sobre essas penetrações, essas influenciações dos espíritos, que tipo de espírito está sugerindo esses pensamentos ou influenciando a gente tem no capítulo do Livro dos Espíritos um capítulo todo sobre a escala espírita. E ela nos traz através das diferentes ordens e graus dos espíritos, uma consciência, uma noção dessas comunicações, se são de espíritos que são benevolentes, que merecem a nossa confiança, a nossa estima, ou não, se são espíritos que estão lá na terceira ordem, onde predomina ainda a matéria, ainda tem propensão ao mal. Então, a literatura, ela é bem rica para que a gente possa estar buscando. E é para a vida toda, né? E a gente vai buscar essas informações, nós vamos nos confundir nas influenciações, mas nós não estamos sozinhos. Nós temos a doutrina, nós temos essa conexão com a espiritualidade através da prece, da oração. Então, nós não estamos sozinhos. E entrando agora no item 3 do Possessos, o Kardec pergunta: um espírito pode momentaneamente revestir o envoltório de uma pessoa viva, quer dizer, se introduzir dentro de um corpo animado e agir em lugar daquele que se encontra aí encarnado? O espírito não entra em um corpo como entras em uma casa. Ele se afina com um espírito encarnado que tem os mesmos defeitos e as mesmas qualidades para agir conjuntamente, mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria da qual está revestido. Um espírito não pode se substituir àquele que está encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o término da existência material. Agora a gente para um pouquinho para conversar. Kardec ele fez o Livro dos Espíritos e ele desdobrou em 4 livros. No Livro dos Médiuns, ele ainda fala que não existem possessos, mas na Revista Espírita, que é um livro, uma publicação, existem publicações mensais de acontecimentos no movimento espírita, ele faz uma retificação do que ele falava no Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns. No Evangelho segundo o Espiritismo e na Gênesis, ele já fala que existem possessos. E aí a gente vai, eu trouxe algumas questões do Livro dos Espíritos, e a gente vai entrar na revista para ver os casos, um caso de possessos, e a retificação que ele fez, para que a gente possa ver esse desenvolvimento. Não é que ele errou ao falar sobre que não existia processo, ele vai desenvolvendo, né? Um dos tripés da nossa doutrina é a ciência, e a ciência ela vai também, vão havendo fatos que vão se provando e vão aparecendo situações que naquele momento, naquela situação, não existia. E Kardec ele não se apegava ao termo de possesso, porque no século XIX existia a possessão em que padres, né, o pessoal fazia aqueles rituais, diziam que tinham demônios que entravam no corpo da pessoa, né, era o demônio que estava ali e tinha que se fazer rituais. Então ele queria fazer uma ciência nova. Ele para nova
para uma nova ciência, novas nomenclaturas. Ele dizia isso, né? E aí a gente vai para o próximo slide, onde ele fala que se não há possessão propriamente dita, quero dizer, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode se encontrar na dependência de um outro espírito de maneira a estar por ele subjugada ou obsedada, a ponto de que sua vontade esteja de alguma sorte paralisada? Sim, e esses são os verdadeiros possessos. Mas saiba que essa dominação não se faz jamais sem a participação daquele que a suporta, seja por sua fraqueza ou por seu desejo. Tem-se tomado frequentemente por possessos os epiléticos, os loucos, que têm mais necessidade de médico do que de exorcismo. As fórmulas de exorcismo têm alguma eficácia sobre os maus espíritos? Não. E quando esses espíritos veem alguém tomar a coisa a sério, riem e se obstinam. Então, agora a gente vai entrar na Revista Espírita, no exemplar de dezembro de 1863, onde ele conta o caso de possessão da senhorita Júlia. Aí ele fala que dissemos um trecho, a gente tem que ler, eu sugiro que todos nós leiamos ele na íntegra. Dissemos que que não haviam possessos no sentido vulgar do termo, mas subjugados. Queremos reconsiderar, e reconsiderar aqui seria retomar o exame, tornar a considerar, né? Queremos reconsiderar essa asserção, posta de maneira tanto absoluta, já que agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, embora parcial, esse embora parcial é muito importante a gente prestar atenção nisso, de um espírito encarnado por um espírito errante, um desencarnado. Eis um primeiro fato que o prova, e é um fato que o prova, apresentando o fenômeno em toda a sua simplicidade. Então, vamos lá no caso da dona Júlia. Peguei alguns trechos, fiz um resuminho. A senhorita Júlia era uma doméstica, ela nasceu em Saboia, tinha 23 anos, era muito afável, não tinha instrução, tinha acessos de sonambulismo natural, então ela se desprendia, a alma dela se desprendia do corpo naturalmente, né? Não totalmente, mas ficava mais o espírito dissociado ao corpo na parte espiritual, que duravam semanas inteiras. Mesmo neste estado, consagrava-se a seu trabalho habitual. Mesmo ainda em estado de sonambulismo, ela trabalhava naturalmente. E há 6 meses, ela estava acometida de crises de caráter muito estranho, que ocorriam quando ela estava nesse estado de sonambulismo. Ela se contorcia, ela rolava pelo chão, se debatia, como se alguém quisesse estrangulá-la, né? E apresentava esses sintomas de estrangulamento. E um dia, para se livrar desse espírito, que ela considerava uma adversária, ela tomou uma faca e tentou se ferir e foi detida a tempo, evitando o acidente. Aí ela fez o tratamento, o centro espírita que se comunicou com Kardec contando esse fato, fizeram os tratamentos, e em 1864, Kardec traz como estava esse tratamento da senhorita Júlia, como é que estava esse caso de possessão. E aí esse trecho ele fala que em nosso artigo anterior, em 63, descrevemos a triste situação dessa moça, senhorita Júlia, e as circunstâncias que nela provavam uma verdadeira possessão. Sentimos-nos felizes ao confirmar o que dissemos de sua cura, hoje completa. Então, em janeiro de 64, ela já estava curada. E como é que foi essa cura? Como é que foi se dando essa cura? Como é que foi o tratamento? Ele fala, nesse artigo, que várias pessoas haviam tentado magnetizá-la, mas sem sucesso, né? Salvo uma leve passageira melhora no seu estado patológico. O espírito ficava cada vez mais agressivo quando fazia
essas magnetizações. Aí foi necessário um magnetizador nas condições que eles indicaram no artigo, nessa revista de 64. Eu vou fazer um breve relato. É um médium curador, que a gente vai ver que ele tinha uma autoridade moral. E ele fala, ele traz lá nesse artigo sobre os médiuns curadores, que é muito interessante também, como é que essa casa tinha esse médium curador, o que eles consideravam os atributos que tinham que ter moral esse médium curador. Tem comunicações do Hahnemann, do Mesmer, falando sobre essa mediunidade de cura. E aqui voltando, teria sido necessário um magnetizador nas condições que indicamos no artigo precedente para os médiuns curadores, isto é, penetrando a doente com um fluido bastante puro, para eliminar o fluido do espírito mal. Então, esse médium ele tinha essa capacidade. Se há um gênero de mediunidade que exige superioridade moral, é seguramente o caso das obsessões, pois é preciso ter o direito de impor sua autoridade ao espírito. E a gente vai ver aqui um trecho no Novo Testamento falando sobre, explicando essa autoridade, ilustrando sobre essa autoridade moral. Aqui no Atos dos Apóstolos, tem esse capítulo, Os Exorcistas Judeus, é o capítulo 19, que ele traz esse trecho. Entretanto, pelas mãos de Paulo, Deus operava milagres não comuns. Bastava, por exemplo, que sobre os enfermos se aplicasse lenços e aventais, que houvessem tocado seu corpo, afastavam-se deles as doenças e os espíritos maus saíam. Então, alguns dos exorcistas judeus ambulantes começaram a pronunciar, eles também, o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos maus. E diziam: Eu vos conjuro por Jesus, a quem proclama, a quem Paulo proclama. Mas o espírito mau replicou-lhes: Jesus eu conheço, e Paulo sei quem é. E vós, porém, quem sois? Esses irmãos, esses judeus ambulantes, eles vendiam, né, essas curas, eles cobravam por essas curas. Eles não tinham a moral que Paulo tinha, né? Quando a autoridade moral, Jesus fala naquela passagem do menino lunático, quando os apóstolos perguntam para ele, por que a gente não curou? E Jesus fala que precisa, para essa casta de espírito, é necessário jejum e oração. Jejum das coisas mundanas, das nossas vicissitudes, das nossas materialidades, e oração, que é essa conexão com Deus. Então, essa autoridade moral, ela é uma conquista, ela é um atributo do Espírito que, como Paulo deixou de ser Saulo, renunciou a ser uma autoridade, né, a ser um doutor da lei, tudo material, fez passou não as tentações, mas ele ficou num deserto, né? Ele passou pelo deserto que Jesus veio ensinar, deixou, se absteve de todas as impurezas, as vicissitudes, para poder ter essa autoridade moral. Né? E Paulo mesmo falava: o bem que eu sei, eu não faço, e o mal que eu sei que eu não devo fazer, eu faço. Então, ele ainda tinha coisas a se modificar, mas já tinha esse direito, né? Que está falando lá no trecho. Entrando nos convulsionários, só para a gente ter um contexto histórico, o que é convulsionário? Também na Revista Espírita, novembro de 1859, esse Pauline Roland, que é esse mensageiro desse artigo, ele fala que em Paris, o senhor François Paris, ele era um diácono de lá, ele morreu em 1727, aos 37 anos, era filho mais velho de um conselheiro do parlamento, tinha posses, poderia herdar esse cargo do pai, mas renunciou e foi morar
num subúrbio de São Marcelo, desapegado de todos os bens materiais. Ele fazia as preces dele, as práticas religiosas, que eram penitências. Ele ajudava, ele fazia trabalhos manuais, ajudava os pobres fazendo meias, né? E ajudava muitas pessoas. E quando ele morreu, o irmão dele fez no cemitério, ele erigiu um túmulo pequeno no cemitério de São Medard. Essas pessoas que foram ajudadas por ele, os pobres e alguns ricos também que foram orientados, iam nesse cemitério e ficavam fazendo preces fervorosas, né? E acabava acontecendo algumas coisas, algumas curas maravilhosas, alguns fenômenos, convulsões. Então, e acabou sendo considerado até perigoso para a época, e a autoridade que tinha na época pediu para que cessasse e fechou o cemitério. Só que as pessoas se juntavam em suas casas e provocavam os mesmos fenômenos, as mesmas convulsões. Entre esses fenômenos aconteciam é, a faculdade de resistir golpes que a qualquer de uma magnitude que eles poderiam desfalecer com esses golpes, mas eles se resistiam. Eles tinham falavam em línguas ignoradas, né, da época, tinham desdobramentos, e pessoas que eram ignorantes, que não eram inteligentes, falavam coisas super sábias, de uma inteligência muito grande, né? Liam pensamentos, tinha uma faculdade em que, que as dores de um, o outro sentia, então muitos fenômenos aconteciam lá. Só que essa sensibilidade, essa provocação que acontecia através dessas convulsões, eram acabavam sendo perigosas, que faziam com que a loucura chegou ao ponto de realmente crucificarem vítimas infelizes, a fazer sofrer os detalhes da paixão do Cristo. Aí Kardec vai lá e pergunta para os espíritos exercem um papel nos fenômenos que se produzem nos indivíduos designados sob o nome de convulsionários? E eles respondem que sim, um papel muito grande, assim como o magnetismo, que lhe é a fonte primeira. Todavia, o charlatanismo, a enganação, frequentemente tem explorado e exagerado esses efeitos, o que os tem feito cair no ridículo. De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para essa espécie de fenômenos? Pouco elevadas. Crede que os espíritos superiores se divertem com semelhantes coisas? Como o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem crises podem acontecer subitamente em toda uma população? Como acontece com toda a população? E eles falam que são efeitos simpáticos. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Não estáis alheios aos efeitos magnéticos para não compreender isso e a parte de que certos espíritos devem nisso tomar por simpatia aqueles que o provocam. A gente pode fazer um paralelo quando, por exemplo, no término de um jogo de futebol, a gente vê que as pessoas se juntam, mesmo sendo vencedores, não todos os jogos, tá? Mas mesmo sendo vencedores ou perdedor, ou quando perde, existe aqueles que saem quebrando tudo e machucando uns aos outros, brigando. Esse efeito simpático se afinizam a tal ponto que vira uma mônada, vira aquele efeito, dá aquele efeito manada, né? As pessoas não se raciocinam. E ali também tem os espíritos que estão na erraticidade que simpatizam com aquilo e estão no meio daquilo tudo, né? Kardec traz uma nota que, entre as faculdades estranhas que se distinguem os convulsionários, reconhece sem dificuldades as que o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos, tais como entre aquelas que nós falamos, a insensibilidade física, o conhecimento do pensamento, a transmissão simpática das dores. A gente não pode duvidar que sofrem crises entre uma espécie de sonambulismo desperto, tem essa parte do sonambulismo, envolvendo esse fenômeno do sonambulismo provocado pela influência que exerce uns sobre os outros. Então, ao mesmo tempo, eles são magnetizadores e são magnetizados nesse meio, entre encarnados e desencarnados.
Qual é a causa da insensibilidade física que se nota, seja em certos convulsionários, seja em outros indivíduos submetidos a torturas artroses? Em alguns, é o efeito exclusivamente magnético, que age sobre o sistema nervoso. Da mesma forma que certas substâncias, como, por exemplo, quando a gente toma uma anestesia, faz a cirurgia e não sente nada daquilo, que é químico no caso, né? Em outros, a exaltação do pensamento enfraquece a sensibilidade, porque a vida parece retirar-se do corpo. Pelo sonambulismo, o espírito não sente o que acontece no corpo, né? Nesses convulsionários, nesse fenômeno. Porque a vida parece retirar-se do corpo para se transportar ao espírito. Não sabeis que quando o espírito está fortemente preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não vê e não ouve nada? A nota de Kardec sobre o convulsionário, ele fala que a exaltação fanática e o entusiasmo oferecem frequentemente nos suplícios o exemplo de uma calma e de um sangue frio que não triunfariam de uma dor aguda se não admitisse que a sensibilidade se encontra neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. É uma espécie de efeito anestésico. Sabe-se que no calor do combate a pessoa não se apercebe frequentemente de um ferimento grave, enquanto que em circunstâncias ordinárias uma arranhadura a faria estremecer. É no caso das guerras também, né? Para salvar a vida ali naquele meio, aquele medo todo, aquela situação toda, a gente, os que estão ali, os soldados, eles sofrem ferimentos e mesmo assim se arrastam para depois sentir, quando aquilo ali acalmar e passar essa exaltação. Esse livro aqui, o Evangelho Sem Mistérios nem Véus, de João de Jesus Montinho, ele traz esse capítulo de desobsessão, uma breve, como se fosse uma receita, assim, né? Ele traz uma forma, como é que a gente pode é, ajudar nessa desobsessão, ou até nos precaver e não sermos obsediados ao ponto de, né, uma possessão. Então, ele fala que a oração sincera, o passe, o estudo do espiritismo, o trabalho mediúnico como paciente, né? O vínculo permanente ao núcleo espírita, um trabalho assistencial, eles nos levam, esses fatores, eles somados e consistentes e para a vida toda, né, uma continuidade, eles nos ajudam a mudar de frequência vibratória, né? Eles, exercitados ao longo do tempo, eles sedimentam essa reforma íntima, né? Modificando, alterando nossa frequência, dando esse crescimento, ensejando esse crescimento moral, né? E fazendo com que a gente sintonize e afinize com a espiritualidade que tem causa, né? Que tem um propósito, um propósito de melhora, nos saindo da frequência de vibração daqueles que não têm, né? Não tem intuito nenhum, não tem motivo de causa, não quer se melhorar, né? Que é o mal, simplesmente porque não estou bem e eu quero o mal dos outros. E esses espíritos que não querem a melhora, eles vão buscar outras formas de nos obsediar, com parentes, pessoas que nos são caras e que às vezes não estão no propósito. Mas só de fechar a porta, a nossa porta da nossa casa, para que eles não entrem, já é um grande começo, né? Entrando já agora na última parte, na parte B, de reconciliar-se com os adversários, no livro dos médios, eles falam que essas obsessões, elas resultam de um ensinamento de grande alcance, o de que as imperfeições morais são acesso aos espíritos obsessores, e de que o meio mais seguro de livrar-se deles é atrair os bons pela prática do bem. Os espíritos bons são naturalmente mais poderosos que os maus e basta a sua vontade, a nossa vontade, para os afastar. Mas eles vão assistir apenas aqueles que os ajudam, por meio dos esforços que fazem para se melhorar. Então, a nossa vontade de nos melhorarmos
junto com a vontade dos espíritos de luz que querem fazer o bem, que já tem conhecimento de causa, afastam ou até fazem com que esse adversário se torne um amigo, né? Se torne um companheiro de luta, de caminhada. E esse é o intuito, né? Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus já vinha trazendo para a gente que a forma de nos reconciliarmos com os adversários é a melhor solução para as obsessões. Então, eu trago aqui também como foi que o caso da Júlia, da Revista Espírita, como é que ela conseguiu se reconciliar com esse adversário, fora o tratamento que nós vimos lá de magnetização, da mudança dela. E aqui traz o esforço que nós temos que fazer para essa mudança acontecer, para essa reconciliação acontecer. No caso da Júlia, os orientadores eles falavam para ela, né? Teve um trecho do diálogo: minha filha, falando para a Júlia, tem de confiança em Deus, olhar em volta, não vede espíritos bons? É verdade, diz ela. Vejo luminosos que Fredegunda, que era a obsessora, não ousa encarar. Pois bem, são os que vos protegem e não permitirão que o espírito mal triunfe. Implorai sua assistência, orai com fervor, orai sobretudo por Fredegunda. Ó, por ela, jamais o poderei. Cuidado, vede como se afastam os espíritos bons a essas palavras. Se quiserdes a sua proteção, é preciso merecê-la por vossos bons sentimentos, esforçando-vos principalmente para que sejais melhor que a vossa inimiga. E é um esforço aqui, abrindo parênteses, esforçando-vos. Não é uma coisa fácil. Como quereis que eles vos defendam se não valeis mais que ela? Pensai que em outras existências tereis censurado a vos fazer, tereis censura a vos fazer. O que vos acontece é uma expiação. Se quiserdes fazê-la cessar, será preciso que melhores e proveis vossas boas intenções, começando por vos mostrardes boa e caridosa para com os inimigos. Então, essa foi a lição que ela teve, essa foi a experiência que ela teve, a lição que ela teve, para que ela pudesse se reconciliar com o inimigo e ter a cura que ela obteve. Erasto, ainda nessa revista, ele vai trazer para a gente aqui uma orientação. Ele traz uma análise do caso da Júlia e uma orientação. Serei breve. Será muito fácil curar essa infeliz possessa. Os meios estavam implicitamente contidos nas reflexões há pouco emitidas por Kardec. Não só é necessária uma ação material e moral, mas ainda uma ação puramente espiritual. Ao espírito encarnado, que, como Júlia, se acha em estado de possessão, é preciso um magnetizador experimentado e perfeitamente convicto da verdade espírita. Além disso, é necessário que seja de uma moralidade irrepreensível e sem presunção. Mas, para agir sobre o espírito obsessor, faz-se mister a ação não menos enérgica de um espírito bom desencarnado. Assim, pois dupla ação terrestre, ação extraterrestre. Encarnado sobre encarnado, desencarnado sobre desencarnado. Eis a lei, o magnetizador e o espírito bom. Erasto, ele resume e finaliza e conclui esse caso. Quando magnetizarem Júlia, será preciso proceder inicialmente pela fervorosa evocação do cura d'Ars e de outros espíritos bons, que se comunicam habitualmente entre vós, pedindo-lhe que atuem contra os espíritos maus que perseguem essa jovem e que fugirão diante de suas falanges luminosas.
Também não esquecer que a prece coletiva tem uma força muito grande quando feita por certo número de pessoas agindo em acordo, com uma fé viva e um ardente desejo de aliviar. Jesus falava, né, para gente, que onde um ou dois estiver falando, estiver em nome dele, lá ele estará. E aí acontece a desobsessão, seja coletiva, seja individual, seja possessão, em qual nível nós estejamos, seja uma obsessão simples, uma subjugação, né, uma fascinação, independente. Leon Denis, para finalizar, ele fala aqui nesse trecho do problema do ser, do destino e da dor, que não há progresso, não há liberdade espiritual para a gente, nem esse progresso moral, se nós não nos observarmos atentamente. E se não nos vigiarmos, né, todos os nossos atos impulsivos e nos esforçarmos para esse aperfeiçoamento. Ele traz que a disciplina do pensamento e a reforma do caráter é necessário para essa mudança. Então, ele fala para a gente regular nossa vida física, reduzindo as exigências materiais ao necessário, para garantir mesmo a saúde do corpo, um instrumento que é um instrumento indispensável para essa vida de relação. Ele fala para a gente disciplinar as nossas impressões, as nossas emoções, exercitar em dominá-las, né, em usá-la para o nosso aperfeiçoamento, porque elas são necessárias, só que a gente tem que ter a autonomia sobre elas. Aprender a esquecer de nós mesmos, né, nosso personalismo, e trabalhar em equipe e estarmos todos juntos, né, num fim, num objetivo comum, no bem para todos, né, fazendo o que a gente faz de melhor para todos, né, oferecendo o melhor de nós mesmos, né. E aqui está a nossa bibliografia utilizada hoje, os livros que nós usamos. É, existem muitas outras literaturas. Marlene Nobre fala muito sobre obsessão, Sueli Caldas Schubert, tem os livros do perispírito, são muitas as literaturas. É por isso que comecei e finalizo aqui a exposição falando que se a gente não saiu com dúvida daqui, está errado, porque é um tema que ele é atemporal, a gente viu desde lá do Velho Testamento, hoje a gente vê guerras, a gente vê catástrofes pessoais e naturais, a gente vê na política, a gente vê nas famílias, nos amigos, em qualquer local que a gente esteja, existe essa influência. A gente ainda está numa transição, e é nessa hora que a gente precisa estar unido mesmo no propósito do Cristo, aprender com Ele, a estar né, juntos, nos protegendo, auxiliando uns aos outros, dando as mãos uns para os outros, porque a gente está junto nessa, né? Está todo mundo encarnado nesta existência, nesse momento, com esse propósito, né, de nos melhorarmos e juntos. E Jesus falava já para a gente, né? E ele trouxe para a gente assumir logo uma atitude conciliadora com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz, o juiz ao guarda, e assim sejas lançado na prisão. Que possamos sempre estarmos juntos. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, de aprender e saber que continua, né? Que não para por aqui. Tem muita coisa para a gente aprender e colocar em prática, que é o principal. Aprender e servir, né? Aprender e colocar na nossa vida. Que seja feita a vontade de Deus, que nós possamos estarmos juntos na próxima também. Um beijo a todos no coração. Fiquem com Deus. Obrigada.